Prezadíssimo telespectador, começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E nesta edição vamos falar sobre história do sindicalismo, mais especificamente como é que essa história é cultuada, preservada e passada de geração a geração. Mas também vamos lembrar uma efeméride importantíssima para a causa do trabalhador, que é a greve geral ocorrida há 100 anos, em 1917, aqui no Brasil. E eu converso com Carolina Rui, que é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical. Prazer recebê-la aqui, Carolina. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Carolina, vamos, antes de mais nada, falar dessa greve geral, que foi um marco sem precedentes, né, na história da organização dos trabalhadores. E, antes de mais nada, até contextualizar a época em que ela ocorreu e que você pudesse nos dizer como é que foi esse grande evento. Sim. Então, essa é considerada a primeira greve geral do Brasil, né? Tiveram várias greves antes, desde a proclamação da República, em 1889, já tinha vários movimentos dos trabalhadores por condições de trabalho, redução da jornada e principalmente pelo aumento salarial, porque o custo de vida era muito alto. Essa greve de 17 foi marcante porque ela teve um contorno de greve geral mesmo. Ela começou no Cotonifício Crespi, que era uma fábrica têxtil em São Paulo, na Moca, e que as condições de trabalho eram muito duras. O Rodolfo Crespi era considerado um patrão muito duro, muito rígido, que não negociava com os trabalhadores. Então, isso foi criando uma revolta, claro. Tinha muitas mulheres também, era fábrica têxtil, tal, menores, enfim. Isso foi criando uma revolta que não havia possibilidade de negociação com o patrão, que era o Crespi, que eclodiu na greve, né, na paralisação dos operários. Inicialmente em São Paulo. Inicialmente na Moca, nessa fábrica especialmente. Tá. Depois de um tempo que os operários ficaram quase um mês parados, só essa fábrica, foi tendo a adesão do Jaffer, que também era uma fábrica têxtil, da Antártica, que era uma fábrica de alimentos. Aí, ou seja, eles foram buscando essa solidariedade dos outros operários, né, através das ligas operárias, porque não tinha sindicatos nessa época, enfim, tinha outro, mas não tinha como tem hoje, né? Eram mais ligas operárias e a organização interna mesmo dos trabalhadores nas fábricas. Então eles foram buscando a participação, a adesão de outras fábricas, de outros trabalhadores e nisso eles conseguiram realizar uma greve geral mesmo. Até ela se expandiu para outras cidades do estado e para outros estados, né? Teve uma greve de solidariedade em Curitiba, por exemplo, que foi grande também, no Rio, que era a capital, né? Enfim. Então, ela foi marcante porque ela, embora já tivesse tido várias outras greves importantes no Brasil, ela conseguiu ter esse contorno de greve geral mesmo. E eu acho que também é importante, Carolina, pedir para você explicar para nós, talvez o contexto histórico, porque a gente estava em meio a uma guerra, né? Sim, claro. Guerra mundial. Existia aquela crise de abastecimento, né? No Brasil, até porque o empresariado, os negociantes queriam mandar alimento para fora, que pagavam mais, e aqui a gente acabava não tendo o suficiente para todos, os preços encareceram. Eu acho que também o Brasil tardiamente aboliu a escravidão, então eram estrangeiros que vieram aqui ocupar postos de trabalho e que trouxeram raízes trabalhistas da Europa. Teve todo esse caldo cultural? Sim, exatamente. Foi justamente essa época que teve a grande imigração de muitos italianos, espanhóis, que vieram já com trouxeram essa ideologia anarquista, né? O Edgar Lerroux, por exemplo, é um dos principais trabalhadores dessa época, enfim. Então, sim, foi nessa época das imigrações. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né, desde 1914, e importar, não se importava mais os produtos da Europa, porque a Europa estava em guerra e tal, e também não conseguia exportar mais. Então, foi uma época que cresceu a indústria interna.
E por isso começou a crescer, enfim, o número de trabalhadores na indústria. Começaram a vir da lavoura para a cidade, porque esses imigrantes que a gente estava falando, eles vieram principalmente para trabalhar na lavoura do café, né? Que estava se desenvolvendo e tal. Então, teve essa imigração para cidades e começou enfim, para surgirem esses conflitos, claro, né? E você até lembrou bem, eram tempos pré-CLT, né? Sim. Que hoje, infelizmente, sofre ataques terríveis, mas você tinha crianças, mulheres muitas vezes grávidas, não tinham direitos de descanso, não tinham uma condição especial por conta da questão da gravidez, né? Isso. Então, quer dizer, tinha todo esse fervor de que não tinham esses direitos de hoje. Então, se lutava por condições que eram mínimas, isso? Exatamente. Então, é até interessante isso, eu estava lendo, até quando eu estava fazendo esse trabalho sobre a greve, que havia uma lei, ninguém nunca tinha ouvido falar. Recentemente eu descobri que havia uma lei, que era uma lei trabalhista, desde que foi proclamada a República, da primeira Constituição, em 1891, havia a lei que regia o trabalho, que era a lei 1313. Ela dispunha principalmente sobre o trabalho do menor, né? Enfim, as horas de trabalho, a idade e tal. E também ela praticamente proibia a greve. Isso eles usavam bem. Isso era aplicável. Isso era aplicado. Mas as outras coisas não era divulgado e não havia fiscalização, enfim. Então era praticamente como se não tivesse lei. Se tivesse só essa lei de greve, mas o trabalho do menor era normal, assim, das mulheres, enfim. Não havia regulamentação praticamente sobre a jornada de trabalho, então era praticamente uma situação da primeira Revolução Industrial, que eles ficavam trabalhando até 14 horas por dia, aquela coisa totalmente absurda. Em ambientes insalubres, né? Totalmente. E quais foram os principais impactos na sociedade dessa manifestação, né? Que a gente sabe que não mudou tudo de uma hora para outra, mas que legado a gente pode dizer que teve desse momento? Então, enfim, a greve, o principal legado que ela deixou foi projetar os trabalhadores como uma classe organizada e atuante na política, né? Enfim, ela não teve conquistas, ela teve conquistas que eram reivindicadas, tipo salarial, jornada de trabalho. Até essas conquistas foram mediadas pelos jornalistas, a maioria dos jornais aderiram à causa dos trabalhadores. Os profissionais, né? Isso. Os jornalistas profissionais. Isso. E até o Estadão, enfim, vários jornais. O jornal A Plebe foi fundado, inclusive, que foi fundado pelo Edgar Lerroux, inclusive. Teve apoio da imprensa, então, você quer dizer, essa greve? Teve uma comoção social tal que a imprensa também apoiou. Isso, inclusive... Imprensa, os veículos, né? Isso, inclusive a imprensa fez a mediação para a negociação com os patrões. Que, inclusive, a situação estava num desgaste tanto que não havia possibilidade dos próprios patrões. Também era muito... a visão anarquista era muito radical também, não permitia, assim, essa... E, claro que a visão dos patrões era muito radical do outro lado também. Não permitia essa possibilidade de negociação. Então, enfim, houveram algumas conquistas a partir do que era reivindicado. Mas, com o tempo, os patrões também, eles deram aquelas conquistas naquele momento e depois foram deixando de lado. O embate capital-trabalho estava só começando, né? E se delineando como é que ele seria ser pós-década de 30. E a gente vai falar disso no próximo bloco, tá bom? Tá ótimo. E eu quero saber também como é que funciona o Centro de Memória Sindical, como é que ele está divulgando essa efeméride e quais as outras publicações que ele tem, tudo bem? Tá, perfeito. A gente volta no próximo bloco, não saia daí.
Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, viajando um pouco sobre a história do sindicalismo, mais especificamente a greve de 1917. Início da República, estávamos aí em nova fase do labor, os trabalhadores, né, se organizando, e aí culminou com uma greve geral em 1917, iniciada em São Paulo. Falando desta greve, eu conversando aqui com Carolina Rui no intervalo, ela foi extremamente importante, eu queria que você me dissesse o porquê, para a organização dos trabalhadores lá na década de 30. A gente tinha um governo trabalhista, né, que focou em fazer uma consolidação das leis do trabalho, ter direitos e deveres, o que tinha muito mal feito, vamos dizer assim, quando da República, né? Você até disse que tinha assim uma legislação trabalhista. Aquilo que poderia se dizer que era bom para o trabalhador, não era muito bem cumprido. Mas aquilo que seria o direito do patronato, aquilo sim era ferro e fogo cumprido. O que essa greve gerou de benefício, de confluência, para que depois da década de 30 do século XX a gente pudesse ter mais sindicatos, uma trabalhista maior? Sim. Então, a greve, principalmente, ela projetou os trabalhadores e mostrou que eles tinham a capacidade de se organizar enquanto sujeitos da política, enfim, não eram só pau-mandado, assim, digamos assim. Ela foi, como eu falei, ela foi comandada pelos anarquistas e, assim, radicais por natureza, radicais, né? Se você for estudar profundamente esse tema, vários historiadores falam que foi o apogeu e queda do anarquismo no Brasil. Tá. Porque como eles tinham esse radicalismo, não conseguiam, não eram contra a organização em partidos políticos, então, com o fim da greve, com a repressão, eles acabaram se desarticulando. E logo depois, em 1922, já foi criado o Partido Comunista. Quer dizer, que daí veio uma grande influência. Quer dizer, é importante falar também que em 1917 teve a Revolução Russa, né? Perfeito, isso mesmo. Em outubro, né? Foi depois da greve, mas já tinha esse contexto que culminou na Revolução, né? Em 1917. Em março de 1917. Fazer um Estado diferente, né? Exatamente. Fazer um Estado, país diferente, né? Em março daquele ano teve uma grande manifestação das mulheres na Rússia, que influenciou também a greve e tal. Enfim, então aqui no Brasil, em 1922, já foi fundado o Partido Comunista do Brasil, que aí ele deu o tom para as organizações políticas da esquerda, né, claro, e se institucionalizaram, sociais, né? Exatamente, e sociais daquele momento. Então, em 1930 já tinha o partido consolidado, já não tinha mais essa influência grande dos anarquistas nas instituições, dentro do movimento e tal. Aí veio a Revolução, né, do Getúlio Vargas, a Revolução de 30, que foi uma grande mudança, assim, na história do Brasil, como todos sabem, né? Enfim, marcou um período de o início da modernização, de fato. Né? Não era mais... Cremou uma hegemonia política de São Paulo, Minas, exatamente, né? Já começou com isso, né? Era um sulista assumindo o poder. Exatamente, exatamente. E também aquela mentalidade oligárquica, de escravocrata, não que se rompeu assim automaticamente, mas ela veio um novo tempo mesmo para o Brasil. Enfim, com todas as ambiguidades que o Vargas tinha, né? Que também não vai dizer que ele é cara comunista, tal, não, de jeito nenhum, mas ele era um nacionalista, né? E uma pessoa que investiu na industrialização, na urbanização do país. Perfeito. E aí eu pergunto, fazendo um link com a época de hoje,
O que a gente aprende olhando hoje, né, uma nova fase, um novo momento em que o direito dos trabalhadores mais uma vez é atacado, né, uma reforma aí, que quer enfraquecer a relação capital-trabalho, fazendo com que o trabalho seja aí mais submisso, né, às condições, né, que não vai ter espaço para negociar, que é o que pregam ao contrário, mas vai acabar o espaço para negociar. Quer desse jeito? Quer. Não quer, procura outro trabalho. Vai ser mais ou menos assim. O que isso nos ensina, né? A história sempre tem um momento que a gente pensa que o fim do mundo vai acontecer. O que é a lição que 17 mostra aqui em 2017? Então, é muito diferente, né, comparar tanto o Brasil, no geral, assim, né, a estrutura política e social do Brasil daquela época com o Brasil de hoje, né? O Brasil daquela época era um Brasil agrário, era uma república nova, né, super nova, assim, era um estado mal estruturado ainda. E hoje, com todos os problemas que a gente tem um estado bem estruturado, né? A gente tem já uma democracia, enfim. Mas, enfim, começou ali, né? Começou a luta dos trabalhadores, de fato, começou a se encorpar a partir dali mesmo. Nesses 100 anos, houve uma grande evolução para os trabalhadores, para as condições de trabalho, para as condições de vida dos trabalhadores. Isso se deve ao movimento sindical, principalmente, às reivindicações sindicais, né? Tiveram várias greves marcantes nesse período. A greve de 17, em primeiro lugar, depois teve a greve de 53, já no governo Vargas, que foi uma greve super importante também, contra a caristia, e que também politizou muito o movimento. Depois teve a ditadura militar, teve as greves de resistência, né, em 1968, teve uma greve geral em 83. Enfim, isso tudo foi um grande aprendizado e trouxeram várias conquistas para os trabalhadores, né? Enfim, aí tem a CLT também, que é importante falar, né? Enfim, que também é ambígua, né? Que tem vários direitos para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo tem a questão da tutela do Estado sobre o movimento sindical e tal. Mas isso foi sendo burilado ao longo do tempo. Na Constituição de 88, isso mudou os sindicatos já foram reconhecidos como representantes legítimos dos trabalhadores. Enfim, até que a gente chegou aqui nesse ponto que a gente está lidando com essa questão da reforma. Eu acho que o principal problema da reforma hoje enfim, claro que tem diversos problemas da questão das condições de trabalho e tal, mas eu acho que o principal problema é acabar enfim, diminuir o poder dos sindicatos. E não só econômico, né? Que fique claro que as negociações pela reforma podem ocorrer além do sindicato, né? Não é necessário o sindicato para se negociar uma relação trabalhista, né? Uma homologação não vai ser mais feita no sindicato. Então isso é preocupante, né? É muito preocupante, porque o que a gente mais aprende é que o papel do sindicato trouxe essa melhoria da condição do trabalhador. Então agora a gente vai perder o sindicato. Isso é o mais preocupante. E acho que é o maior aprendizado, né, que se tem nesses 100 anos. Carolina, o que o Centro de Memória Sindical faz? Como ele trabalha? Qual que é a função dele? E por que é importante ter esse trabalho? Sim. Então, o Centro de Memória Sindical, a principal ação do Centro de Memória é a preservação do arquivo intersindical dos sindicatos nacional, né? A gente tem mais documentação dos sindicatos de São Paulo mesmo, mas ele tem um caráter nacional, tem também documentos de outros estados. Ele foi fundado em 1980 por um grupo de jornalistas, até com a ajuda da Uboré. Grande Sérgio Gomes. Isso, que era uma imprensa da época já que cobria, enfim, as greves, na época as greves de 78 e tal. Então foi fundado em 80, foi fundado com base na coleta de depoimentos dos sindicalistas inclusive que participaram dessa greve, das greves de 78 a 80,
Então, a gente tem um grande acervo de depoimentos, de histórias de vida. Ele passou um tempo, assim, digamos assim, quase que fechou, assim, passou um tempo, nos anos 90, meio que deixado de lado, embora ele funcionando, assim, mas com o mínimo, assim, só o arquivo e tal. Até que a gente deu uma revitalizada a partir de 2010, que foi quando eu comecei a trabalhar lá. A gente fez a mudança lá para a Rua do Carmo, porque estava lá na Rua Iapoca, no Sindicato dos Têxteis, né? Então, daí, a partir de 2010 a gente fez essa revitalização do arquivo, e a gente começou a fazer esses projetos, né? Que resultaram nesses livros, exatamente. A gente faz também livros de histórias dos sindicatos, a gente fez por sindical, a gente fez o Sindicato dos Telefônicos. Legal. Vou mostrar outras aqui também, que tem os diversos conteúdos, né? Por exemplo, isso aqui é de quadrinhos. Isso, exatamente. Né? Cartunista Gilmar, né? Publica cartoons relacionados à relação capital-trabalho, né? Isso aqui também é um documento, porque é um arquivo histórico dessas tiras, né? Exatamente. Que revela o seu tempo, né, as problemáticas da sua época. E vocês têm uma revista especial, é isso? A gente vai lançar. Sobre a greve de 17. Exatamente. É isso? Olha só que diagramação bonita. E o lançamento vai ser agora em outubro, é isso? Isso, a gente vai lançar no dia 23 de outubro, no Diese. Legal. No auditório do Diese. Legal. A gente vai lançar... Posso? Pode, por favor. A gente vai fazer um debate. Na verdade, a ideia é que seja um evento não só sobre a greve. A gente vai fazer um evento que vai unir coisas que a gente tem desenvolvendo ao longo do ano. Enfim, vai ser lançado também um site novo das centrais sindicais, que é um site que não é vinculado a nenhuma central, mas tem o apoio delas, né? Isso, e é de interesse geral também, que chama Rádio Peão. E a gente vai fazer também um debate com o ex-ministro Aldo Rebelo e o economista Luiz Gonzaga Beluso. Enfim, vai lançar também a revista. É tudo dentro da ideia de pensar esse momento, né? Não pensar só o que foi 100 anos atrás, mas pensar, enfim, esse momento que a gente vive no Brasil, né? Como a gente chegou aqui, enfim, agora, o que fazer? Então, o que você diria para falar com os dirigentes da importância da memória sindical diante de tudo isso que a gente tem vivido? Sim. É importante ressaltar a luta que esses trabalhadores tiveram, que cada direito que os trabalhadores têm foi conquistado com muita luta, enfim. Não veio de graça, e não veio porque, enfim, os políticos, os deputados quiseram, foram bonzinhos, nada. Cada direito foi conquistado com muita luta. Então, enfim, como foi esse processo? Como era antes? Enfim, como foi esse processo de conquistas? Enfim, é importante ter a noção da história para saber o que a perda disso hoje representa e pode acarretar, entendeu? Pode acarretar em que condições de trabalho, em que condições de vida. A história mostra isso, né? O aumento da repressão sobre os trabalhadores, não só nas condições de vida, mas a possibilidade de se organizar politicamente, a possibilidade de se expressar, enfim, tudo isso foram conquistas, né? E que no passado não havia, né? Não havia essa possibilidade. Se você tivesse um grupinho organizado na rua, todo mundo preso, né? Com a ditadura, porque era contra a lei, né? Enfim, então a história mostra isso. É importante que os sindicalistas tenham consciência da história dos seus sindicatos, enfim, para saber o que fazer daqui para frente, né? Para não tomar decisões, né? Tentar não fazer os mesmos erros, enfim. Perfeito. Floriana Rui, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi parabéns pelo trabalho, parabéns pela edição Memória Sindical, que está muito bonita. E mais informações, memoriasindical.com.br, é isso? É isso mesmo. Obrigado, Perfeito. Viu, pela presença. Obrigada a você. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui.
Fique conosco e acompanhe mais notícias a respeito da engenharia, inovação, desenvolvimento e, claro, sobre todas as facetas do universo do trabalho. Um forte abraço e até breve!